Bien, vamos para a nossa palavra nesse dia. E segundo o livro de Hechos, capítulo 25. Hechos 25, habla, Paulo apela a César. Paulo apela a César. Versículo 1 dice: llegado pues Festo a la provincia, subiu de Cesarea a Jerusalém 3 dias depois, e os principais sacerdotes e os mais influentes de los judíos se apresentaram ante ele contra Pablo e lhe rogaram, pedindo contra ele como graça que lhe hiciesse trazer a Jerusalém, preparando eles uma selada para matar-lhe no caminho. Pablo apela a César. Mi tema en este tiempo es prácticamente una moneda de dos caras, o una espada de dos filos. Está la moneda, la principal es: usted persevera y enfrenta los desafíos, o usted desiste y enfrenta las pérdidas, el sufrimiento. Ahora parece algo contradictorio. Acá vemos Pablo, un siervo de Dios, pagando un precio por su fe. Perseverar. Escriba: perseverar siempre, retroceder nunca, avanzar siempre, retroceder nunca. Entonces, analizando lo que podemos ver, si usted, la cosa comienza a quedar seria para Pablo a partir del capítulo 21, desde el versículo 18. Y ahí se va todo el capítulo, son prácticamente 7 capítulos, hasta el final del libro de Hechos, hablando sobre Pablo. Capítulo 21 de Hechos, versículo 18 dice, versículo 17 dice: arresto de Pablo en el templo. Arresto de Pablo en el templo. Entonces Pablo estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Sirviendo al Todopoderoso. Pero él dentro del templo fue preso, fue arrestado, sirviendo aquel que aprendió a amar. Tan celoso por Dios, tan celoso por la Torá, tan celoso por el templo, por la sinagoga. Ahora Pablo es arrestado en el templo. Si fuera usted, ¿qué usted haría? Existen aquellas vertientes que dicen que un cristiano no debe sufrir. Existe aquella vertiente que hoy en día es solamente alabanza, gloria a Dios, aleluya, comento no bom e do mejor, en que estar en tu lindo vehículo. No estoy en nada contra, en nada de eso. Es digno.
Que um cristiano verdadeiramente coma bem, viva bem, bem perfumadinho, se vista bem, tenha bonito coisa na linda casa, celular último modelo, tablet último modelo, nadie está falando em contra disso. Pero quero que traerles a la realidade, quero que vocês analisem bem, acá está o queso de 500 quilos. É um peso de 500 quilos que se uma persona que se diz cristiano não tem força, não está preparado para isso. Por isso diz a Bíblia diz que a salvação é para quem? Para os valientes. Ele amado é para os valientes, não é para os covardes. Ser cristiano, senhores e senhoras, não é viver um evangelho oba-oba, mamão com açúcar e essa coisa, não. Ser cristiano também não é viver uma vida fácil. Todo bom cristiano, todo bom líder passa por lutas, por dificuldades, abandonos, soledade. Porque uma das principais identidades do servo de Deus é a soledade. Outra identidade que o servo de Deus, um homem ou uma mulher, servo do Senhor, tem é o quê? Las lutas, segunda identidade. A terceira identidade do servo de Deus é o sofrimento. A quarta identidade do servo e uma serva de Deus é abandono. E Pablo, aunque usted não lo crea, estas mismas personas añadiéndose acá en el capítulo, vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos nos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las cosas. Señores y señoras, ahí en el capítulo 25, vamos a saltar porque se vamos a hablar sobre la vida de Pablo, ustedes tienen que sentar para estudiar teología con nosotros, en nuestra escuela teológica. Y ahí nosotros tratamos netamente sobre la vida de Pablo. Sin embargo, ya usted ve las cosas. Aparece capítulo 1, en este capítulo 21 de ellos, la defensa de Pablo ante el pueblo. En el capítulo 22, versículos desde el versículo 6 al versículo 16, Pablo relata su conversión. En el capítulo 22, vaya conmigo, va marcando ahí, después usted lee en tu casa. En el capítulo 22, desde el versículo 17 al versículo 21, Pablo es enviado a los gentiles. Mira que está arrestado, está preso. Como un criminal, como un bandido.
Pablo en manos del tribuno. Pablo en manos de la gente de la Corte Suprema. En la Corte Suprema eu quero mostrar a quantidade de endemoniados, hijos de Satanás que estão aí, brujos, hechiceiros, macumberos, assassinos, para poder manter aí em sua posição. Terrivelmente endemoniados, hijos de Satanás que está aí. E está Pablo agora delante de los tribunos, na Corte Suprema, Congresso, Câmara Alta, Câmara Baixa, se forma em Congresso, e logo está também lá no tribunal. E generalmente nos tribunais, as pessoas que estão aí não são eleitas por el pueblo, é eleita por el presidente da República. Quanto me está entendendo? Então, esse infeliz que está aí como presidente da República, se é endemoniado corrupto, vai eleger também gente corrupta e gente para poder sobre guardar suas cartas, suas atrocidades, seus crimes, sua corrupção, seu engano, sua mentira. Então, se o governo se junta com a Corte Suprema, com o tribuno, ou com a Corte, com a Suprema Corte, e aí, se a Suprema Corte se junta com o governo e começa a ser um partido político, não há salvação para a nação. Quanto me está entendendo? Gente, todo isso por causa de uma pessoa que resolveu servir bem ao Senhor. Uma Corte Suprema, Congresso, Câmara Alta, Câmara Baixa, que se formou agora no Congresso, e que aí está, mais além está na Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, que volta a dizer, não foi doido que generalmente nas nações não é o povo que põe os ministros ou os juízes aí para fazer parte da Suprema Corte. A mim parecer, toda a gente que está ocupando a Suprema Corte tem que ser eleita por el pueblo. Ademais de ser também preparado isso para a universidade de aderentes, que sejam juízes, que sejam pessoas que verdadeiramente han passado por uma carreira universitária. E pode dizer, não, eu sou advogado, sou juiz porque estudei e hoje eu estou aqui porque eu paguei o preço. Isso não acontece em todas as nações que acontece isso. E acá encontramos o que? Mais adelante, você dá conta, no capítulo 25, você dá conta que os principais dos sacerdotes, dos ancianos, e na gente de influência inculcaram a Suprema Corte para condenar a Pablo, para matar a Pablo. Não é diferente do que passou com Jesus. Além, em Mateus capítulo 28, você vai se dar conta também que aconteceu a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu uns endemoniados ali dentro da Suprema Corte, gente de influência, gente que estava por cima de los governadores, pela gente de influência, pela gente de prata, a gente disse, não sabe o quê? Vocês vão inventar que roubaram o corpo de Jesus? E ao invés de não diga que ele ressuscitou, difunda por aí com a maior veemência de que o corpo de Jesus foi roubado. E você sabe que Mateus capítulo 28 diz que hasta hoje muita gente crê que o corpo de Jesus não foi ressuscitado. Que foi roubado lá e aí encontrado o corpo hasta hoje. Que coisa que na parte de Satanás. Pero el enfoque aquí es que la
En el capítulo, y ahí vamos siguiendo. Pablo, hermanos del tribuno, capítulo 22, versículo 22 dice: y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene. Quita de la tierra ese infeliz, ese hijo del diablo. Hablando de encuentro de Pablo, sacar ele de la tierra, eso no sirve para nada, vamos matarle. La misma cosa pasó con Cristo, gente. Sabe a Jesús de aquí porque ele no nos sirve para nada, está sendo un tropiezo para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente que está en esta posición son muchos, la mayoría son corruptas. No tienen el voto del pueblo, fue electo por una persona nomás. Y además, ahí hacen lo que va invagando, y muchos de ellos nunca han sentado en un banco universitario para estudiar derecho ni nada. Está ahí nomás, porque fue indicado. Entonces, al ver un ministro también tiene que tener o que ser votado por el pueblo y que tenga una durabilidad de aproximadamente 4 años. Y se va a votación otra vez como el presidente de la República. Se sirve, la gente puede votar. Hay países que la persona que es presidente puede reelegir otra vez, pero que el pueblo elija, no que sea indicado. Yo estoy totalmente en contra de los ministros y de los jueces serem indicados por una persona nomás. Pior aún si essa persona que indicou a um ministro é um analfabeto que não sabe nem onde está lá na nariz dele, nunca ha estudiado, e vai eleger o ministro para estar acompanhando a Suprema Corte. Eu estou totalmente em contra. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que entender que ellos mismos se acuerdan que Pablo salía para perseguir la iglesia y para matar a los cristianos. Hechos capítulo 6. Vemos el ejemplo de Esteban siendo apedreado ahí, muerto, apedreado. El apóstol Pablo estaba ahí. Hasta entonces, el nombre de él era Saulo. Pablo tenía una fuerza, tenía gente que estaba sobre su cabeza que decía: dale, meterte, vaya la persona y vaya a la casa, saque la gente de ahí, dale para la casa y mete el Pablo, arrebenta con todo. Los mismos sacerdotes, los ancianos, la gente de influencia que metieron, daban toda fuerza para Pablo. Ahora pasaron los años. Cuando Pablo dice: oh, yo hice todo mal, perdóname mis maestros, mis líderes, mis sacerdotes, mis ancianos, mis consejeros, perdóname, pero yo ya no quero mais hacer eso. No quero mais hacer isso porque havia sido que eu estava indo a caminho de Damasco e tuve um encontro personal com Jesus, apareceu na luz aí, que foi tremenda em minha vida. Ele caiu de um cavalo, eu estava indo a Damasco para perseguir a los cristianos, para matar, para destruir essa gente que é cristiano que está servindo a Jesus. Então ele foi com tudo para matar os cristianos no caminho de Damasco. Encontrou na luz e caiu do cavalo e que desciam 3 dias. E escutei uma voz que dijo: Pablo, Saulo, Saulo, por que me persigues? E a voz disse: ai de ti, que está perseguindo as mis escolhidos. Pero ¿sabe qué, Pablo? En el capítulo 25, ele começa a relatar, e acá está, no capítulo 22,
Versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En el capítulo 25, desde el capítulo 25 al capítulo 26, él comienza a decir, y dice que allá los que estaban con él se cayeron y desmayaron. El poder de Dios fue tan fuerte, la luz, esa luz que irradia la oscuridad, que ilumina la oscuridad apareció. E os que estavam com Pablo, um exército, acá não era 2, 3 pessoas, era um exército. E Pablo tinha já sua esquadrilha, tinha sua gente explosiva para invadir as casas de las pessoas que se diziam cristianas, que se diziam que havia se convertido do judaísmo ao cristianismo. En el camino de Damasco ele tuvo esse encontro com o Senhor. Y aleluya. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, levado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamaba Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la visita. Y yo recibí la vista, perdón, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios nuestro Padre, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Los mismos. Y ahí comienza ahora una nueva etapa en la vida de un Pablo, de un Saulo que era perseguidor, y ahora más adelante ele vai com Deus, e agora vai aparecer, e agora ele está sendo chamado de Pablo. Porque Pablo tinha doble cidadania terrenal. Ele tinha 3 cidadanias, 2 cidadanias, uma judia, outra romana e outra celestial. Você e eu somos também cidadãos desta terra, mas não somos desta terra. Estamos aqui como extranjeros. Temos uma cidadania no cielo, em onde está tudo já preparado. A qualquer momento vamos chegar a esse Deus, assim lo permite. O cielo, as nações celestiais. Agora, como não quero quedar com minhas palavras jamais, então Pablo, primeiro já passou tudo isso, agora, no capítulo 22, Pablo é enviado a los gentiles, para ser juzgado também por los gentiles. No capítulo 22 de Hechos, versículo 22 al 29, Pablo em manos del tribuno. Já no capítulo 23, Pablo anda en concilio. Mira, gente, solo porque
o homem resolveu entregar a vida a tudo enquanto personal com o Senhor. Eu creio que você e eu, enquanto está a cereza de la torta acá, a cereza de la torta está que você e eu hemos aceitado a Jesus como Salvador. E as persecuções, muitas vezes, não entendemos. E muitas vezes, queridas irmãs, igrejas do Senhor, a persecução não vem de afuera. A persecução vem de um povo de Deus, de la misma igreja, essa gente dos ancianos principais e dos sacerdotes, uma gente de influência que mandava Pablo assassinar ele. Pablo sentava com ele para comer. Pablo era uma pessoa de influência. Pablo foi formado nos pés de Gamaliel, um dos principais e dos sacerdotes. Pero Gamaliel era o que convertiu ao cristianismo. Pero Pablo, essa gente estava acostumada a sentar com Pablo para comer. Reí, estava visto banho quando Pablo assassinava um e perseguia a um cristiano. Visto banho, vamos fazer fiesta, Pablo está com nós e coisa e tal. Pero depois da conversão, Pablo resolve deixar todo e descer uma hora e depois seguir a Jesus. Ele não vai matar a nadie mais. Não vai mais seguir as ordens pelos principais e pelos sacerdotes. Não vai mais seguir as ordens pelos ancianos. Não vai mais estar obediente a essa gente que tem dinheiro. Eu agora quero servir a Jesus. E sigue dizendo, e Pablo, capítulo 23, Pablo ante o concílio. Aí já era para poder sacar ele do concílio, sacar todos os direitos e autoridade, todas as documentações que Pablo tinha. E aí, Pablo começa a falar sobre Jesus. Então, todo o que saía da boca de Pablo era sobre Jesus. No capítulo 23, desde o versículo 12 ao versículo 22, complô contra Pablo. E a gente já queria matá-lo. Tinha todas as ganas de matá-lo. No capítulo 23, versículos desde o 23 ao 35, Pablo é enviado a Félix, o governador. Ele já estava todo preparado. Foi enviado a Félix, o governador. No capítulo 24 aparece Pablo, a defesa de Pablo ante Félix. No capítulo 25, Pablo apela a César, porque Pablo já sabia. E tudo isso vem de uma profecia, de uma visão que Ágapo havia tenido. E chegou a dizer, Pablo, não te vayas a nenhuma parte que dá por aqui, porque você vai ser arrestado e vai ser morto. Eu he visto quando a gente te agarrava e te prendia e te matava, e Pablo disse, não tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra o chamado de Deus em minha vida. Capítulo 25, Pablo apela a César. No capítulo 25, versículos 13, Pablo ante Agripa e Berenice. E se vai. E Pablo pede que eu quero ir para tal parte e coisa e tal. E se foi. E aí aparece Pablo, todo o historial de Pablo. Pelo que quero dizer aqui, é que nós não podemos abandonar nossa fé. Não podemos abandonar nosso chamado se vem a persecução. Se os sacerdotes, os principais, se a gente de influência nos querem impulsar a volver atrás, não permitamos que volvamos atrás por causa de pessoas de influência. Não vamos vender nossa fé
nosso direito de primogenitura por um prato de lenteja ou por um prato de comida. Pablo disse, não, eu estou firme. E acá disse, Pablo obedece a la visión. E ele começa a dizer, não, eu não fui covarde. A la visión que recebi do Senhor, el llamado que recebi do Senhor. E esse llamado eu não fui abandonar por causa de las amenazas dos ustedes. Porque Pablo, no passado, Ágape já havia profetizado, mirá que usted se vai, pero allá te vão matar. E Pablo disse, tenho que cumprir o chamado do Senhor. Pablo insta a Agripa que creia, porque ele sabia que Agripa era uma pessoa que conhecia o Evangelho. Pero também neste capítulo aparece que ele não podia se levantar em contra do povo. Não queria perder aquela boquita, não podia abandonar a boa vida por causa de um solo homem que se dizia ser cristiano. Então, melhor era ele, Agripa, seguir aí, verdade? Melhor era ele seguir aí e positar argumento de louvor de todo mejor e seguir. Não ia abandonar a fé por causa de uma pessoa, essa aqui, Agripa, e outros Félix e outros mais, não ia abandonar a boa vida por causa de Pablo. Isso estamos vivendo hoje em dia, muita gente que hasta pode crer no Evangelho, mas não quer abandonar uma vida de supostamente a boa vida, verdade? Porque muitos pensam que se um não se converte ao cristianismo, vai ter a coisa vai ficar complicada. Não é isso. Se a pessoa toma a iniciativa de seguir a Jesus, vai ter prova, vai ter luta, você não vai escutar de boca, não sabe que você tem que se converter ao cristianismo, que não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter dificuldade, não vai se enfermar, nada dentro de sua casa você vai morrer, e sabe que você não vai ter luta financeira, não, isso não é evangelho barato. Um verdadeiro cristiano tem que saber que vai vir tormentas, vai vir luta, vai vir abandono, vai vir frio, vai vir calúnia, vai vir blasfêmia, vai vir dízimo, vai vir murmuração. Pero uno tem que permanecer de acordo com a visão que ha recebido do Senhor, de acordo com o chamado que ha recebido do Senhor. Não podemos retroceder jamais. Quanto me está entendendo? Quanto me está entendendo? Então, temos que seguir avançando, aunque isso nos cueste na vida. Pero temos que seguir, porque allá, mais allá da morte, está o que está na vida. Nossa vida aqui na terra é uma coisa passageira, pero com Cristo teremos vida eterna. Amém, gente? Juan capítulo 6, versículo 68, habla sobre isso. Perseverar. Temos que seguir perseverando. Não importa se estamos sós, não importa se a gente nos calunia, porque acá uma coisa interessante que Pablo tuvo a grandeza de defender-se. Pero há muita gente que é juzgado, que é caluniado, que a gente inventa tantas coisas em contra de ele, ou em contra de ele, muitos cristianos que levam uma vida tremenda. E não tem direito de defesa. É juzgado e condenado, e não tem direito de defesa. Me estou entendendo? Pablo teve direito de defesa, pero de igual maneira, aí no capítulo 26, aparece Pablo indo-se a Roma. Capítulo 27, Pablo é enviado a Roma. E no capítulo 20, aleluia, aí vem uma grande tormenta, vem isso, vem aquilo outro.
Pablo, já caminhando para Roma, passa por um naufrágio, passa por lutas, ameaça de morte. A gente tinha sangue nos olhos para matar a Pablo, porque era uma pessoa temerosa de Deus, uma pessoa que decidiu seguir a Jesus até o último. Então, acá também se rompe um paradigma. Você não vai ver Pedro em nenhum momento, nas epístolas de Pedro, dizer que ele se foi a Roma. Pedro nunca se foi a Roma. Pero allá em Roma está o quê? Diz que allá está lá, não sei o que, lá em São Pedro. Pedro nunca se foi a Roma. Se alguém teria que ser honrado em Roma, seria Pablo. Porque Pablo foi morto em Roma. Foi degollado vivo em Roma. Então, espero que o evangelho tremendo, esse que o pastor está predicando aqui, la cereza de la torta es, hermanas, iglesia del Señor, gente que me escucha a través de las redes, canales, plataformas, del grupo, es que não devemos abandonar a fé. Não devemos retroceder. Quando as tempestades, os naufrágios da vida, quando os inimigos se levantam, quando o inferno se levanta, quando os inimigos de la cruz se levantam em contra de nós, em contra da obra, em contra de nosso chamado, não devemos retroceder, temos que seguir avançando. Porque nos espera a corona de vida. Nos espera a corona de glória, nos espera a corona de honra. São 7 coronas que nos esperam nesse ano. Então, estamos indo rumo a essas coronas. Ponga que parar. Então, a conclusão é: não abandonemos a fé. Não